que é essa questão de não estar havendo interesse pelos cursos de Não só o profissional, né? Olá, você que está chegando aqui para nos assistir no nosso canal do YouTube, no canal do YouTube do Engenheiros Fora da Curva, no canal do YouTube da ASE, Associação Sete Lagoas de Engenheiros, também está nos ouvindo aí no Spotify. É um prazer ter você conosco no nosso último episódio da nossa temporada, nossa terceira temporada do Engenheiros Fora da Curva, um projeto idealizado pela Associação Sete Lagoas de Engenheiros e que hoje está me acompanhando aqui o presidente da ASE, o Heber França, nosso querido amigo Ebinho, que é quem potencializa esse projeto, quem patrocina aí junto com o CRED Minas Gerais, né? E que traz também o apoio do Sistema Confea e CREA-Multa. E hoje a gente está aqui para falar de associativismo na engenharia, a força do associativismo. É uma pauta extremamente importante para você que quer ser um engenheiro de ponta, um engenheiro fora da curva. E hoje nós estamos aqui recebendo duas pessoas incríveis, além do Heber que está dividindo comigo aqui o lado dos entrevistadores, né, Vim? Isso. E aí eu vou começar apresentando aqui a Virgínia, né? A Virgínia, ela é engenheira civil, sanitarista, engenheira ambiental também, é empresária nessa área de sustentabilidade e é hoje presidente da Sociedade Mineira de Engenheiros aí, que tem quase 100 anos de existência, né? Um orgulho para a engenharia mineira, né, Virgínia? Exatamente, isso mesmo. Né? Se eu deixar você se apresentar um pouquinho para a gente. Tá certo. Primeiro, boa tarde a vocês e a quem está aí nos vendo. Um prazer estar aqui para falar daquilo que a gente gosta, né? Falar de engenharia. E, bom, eu sou engenheira civil, com extensão em saneamento e meio ambiente, como você falou. Sempre atuei nessa área de sustentabilidade. E comecei minha carreira numa grande empresa de consultoria na área de saneamento. E mais recentemente, nem tão recentemente assim, que foi em 1991, eu resolvi montar uma empresa, a Limiar, para atuar exatamente nessa área ambiental. Era algo novo naquela época, né? A questão ambiental data aí de 1980, em 81 foi ali a primeira resolução do CONAMA, e eu migrei da área de saneamento para essa área especificamente ambiental. E de lá para cá, apaixonei, achei muito bacana, achei alguma coisa bem de vanguarda e resolvi, então, partir para ter uma empresa para trabalhar exclusivamente nessa questão de regulamentação ambiental, essa parte de sustentabilidade. E foi engraçado um momento na minha vida que eu, além de ter achado que era um campo muito bom para atuar e gostoso e bacana, eu tinha também os filhos pequenos e pensei, bom, como empresa eu vou ter maior flexibilidade de trabalho, vou ter aí uma hora para ficar atenta aí às crianças, que foi um grande engano. A empresa dá um trabalho danado. Em muito pouco tempo, eu trabalhava mais do que se eu trabalhasse numa empresa com a hora definida. Mas é um prazer, como eu falei no início aí, trabalhar com engenharia é uma delícia. Conversar com as pessoas que têm essa paixão pela engenharia é muito gostoso. Então, estou aí. E como presidente da SME, nosso mandato começou em dezembro de 2020, eu estou no segundo mandato, que se conclui aí em dezembro de 2026, e um trabalho árduo, difícil, mas também muito gostoso e muito gratificante trabalhar em entidade, trabalhar com essa questão de membresia, com essa questão de associativismo. É muito, muito gostoso, dá uma realização muito grande. Obrigado pela presença, Virgínia. É um prazer eu que agradeço, ter você conosco. com certeza. E aqui, né, eu, Heber, estou como presidente hoje da ASE, é um prazer muito grande receber vocês, estar junto com meu amigo, irmão Maicon Juan aqui em mais esse desafio, né, do podcast Fora da Curva, e apresentar o meu amigo, também grande amigo, Eduardo Ribeiro, o Eduardo que está como presidente licenciado da Seara, engenheiro civil e de segurança do trabalho. Fala um pouquinho, Eduardo, sobre o associativismo, sobre sua carreira, sobre você. Pessoal, boa tarde a todos, quem está nos assistindo aí também. Estou ouvindo a história da Virgínia aqui e estou pensando na minha história, né? No dia que eu fui fazer o meu registro no CREA, a encarregada lá da inspetoria me apontou uma sala do lado, falou: ali funciona uma associação. Vai lá que eu acho que hoje tem reunião.
E olha só, isso fazem 23 anos. E hoje eu estou como presidente lá, estou licenciado, Uhum. mas desde que eu me registrei no CREA, eu participo de uma associação. E aí essa associação me trouxe alguns outros contatos que no próprio CREA eu fiquei durante 15 anos conselheiro. Fui inspetor modal, fui inspetor, acho que secretário, depois eu já virei conselheiro, fiquei lá durante 5 mandatos como conselheiro, atuo uma parte ali como funcionário também dentro do CREA. Mas esse contato que a associação traz para nós é muito forte, né? Mais na minha parte aí de campo, eu trabalhei 15 anos na área de concreto, trabalhei em algumas obras também, aí, obra de saneamento, obra de infraestrutura. Eu acho que assim, é uma história longa para contar aqui nesse podcast, né? Eu acho que essa 1 hora para nós vai ser curta para contar tanta história e mostrar para os profissionais essa força do associativismo. Obrigado, né, pela presença, Eduardo. É muito bom estar conversando com todo mundo aqui que tem uma história no associativismo, né? A gente tem aqui você, presidente licenciado da Serra lá de Alfenas, a Virgínia que está na SME, você, Webinho, presidente da ASE, que é quem viabiliza tudo isso aqui de estar acontecendo. Eu também já fui vice-presidente do Sindicato dos Engenheiros, sou diretor de entidade também. E a gente sabe que são grandes desafios, mas o prazer de poder contribuir com a engenharia, com o associativismo é muito grande, né? E é um desafio também porque o associativismo ele é necessário cada vez mais na engenharia, porque os engenheiros faltam ter aquela união que outras profissões têm e que muitas das vezes faz com que a gente não seja representado nos ambientes que a gente deveria estar representado, né? Mas aí a gente fala de associativismo, acho que o primeiro ponto é as pessoas entenderem o que é uma entidade de classe, né? Então, assim, você é da associação, Virgínia é da Sociedade Mineira de Engenheiros, ambos são entidades. Eu acho interessante cada um trazer a sua visão de entidade, porque a gente sabe que são entidades com papéis diferentes, né? A SME tem uma história quase centenária, a Seara você já falou, conheceu há muito tempo. Eu usava a associação lá de Alfenas, Engenheiros de Alfenas, nas minhas palestras como exemplo de associação do interior, por tudo que fazia na questão de convênio de saúde, que eu lembro que vocês tinham um convênio de saúde na época lá, que era regional, a questão da tabela de preços de honorários também, né? E é interessante eu começar a deixar você falar primeiro, depois a Virgínia pode completar isso. O que é uma entidade de classe para os engenheiros entenderem, né? Sim, sim. Eu acho que a associação, o que ela tem que buscar é o fortalecimento dos profissionais e ela se fortalecer naquela região, né? Hoje, até ali dentro do CREA, também nas reuniões que a gente faz com os inspetores, a gente força muito para esse lado com eles. Inspetores, vocês têm que montar as associações ali naquela região que não tem, onde não tem, vocês têm que ir participar, fortalecer a associação para fortalecer o profissional. Todas as cidades têm os seus conselhos municipais ali, a gente tem conselho de saúde, conselho de meio ambiente, conselho de segurança pública. Em todos os lugares cabe um profissional engenheiro. Às vezes a gente fala assim, no conselho de saúde cabe? Cabe. No conselho do idoso cabe? Cabe. Do idoso, talvez para a gente tratar de acessibilidade, Sim. num conselho de saúde a gente consegue colocar para resíduos de saúde, para resíduos sólidos, consegue falar do saneamento urbano, a gente consegue falar de resíduos sólidos aí, consegue tratar ali quem é que faz a avaliação daquele estabelecimento, daquele hospital, para saber se ele está com estrutura bacana, se ele está com a parte elétrica toda funcionando. A gente precisa de um engenheiro eletricista ali. E o que a gente consegue com a associação, fortalecendo ela? Colocar o profissional para atuar nessas diversas áreas. A associação ela tem espaço na maioria dos conselhos. Aquela que não tem, basta buscar o conselho e pedir o espaço dela, colocando o profissional para representar essas áreas todas aí. Com isso, a gente consegue fortalecer não somente o profissional, quanto as profissões nossas, ocupar os espaços que a gente precisa. E você, Virgínia, qual a sua visão? Então, eu falo que eu me tornei uma autodidata em sociedade civil organizada, que é o que somos, né? Essa é uma sociedade civil organizada. Porque quando a gente vai para uma entidade assim, que é o meu caso, eu sou associada da SME desde 1980, mas a vida vai ocupando, né, os espaços da gente, acaba que essa dedicação, que eu acho que é algo que a gente tem que trabalhar para
compatibilizar Uhum. as atividades do profissional com essa doação de Sim. horas É um numa desafio entidade, eu acho que isso é algo que a gente tem que trabalhar. Mas eu cheguei lá na SME muito com aquela cabeça de empresária, aquele raciocínio empresarial. E quando você chega numa entidade, é claro que as suas ferramentas de gestão, seu conhecimento são úteis, os fundamentos são os mesmos, mas a forma de lidar com isso é diferente, né? Então, quando você chega lá, pega um ambiente em que você não tem um contrato, um planejamento de longo prazo, um contrato, um recurso recorrente, você fala, gente, como que eu vou lidar com isso? E eu digo que, felizmente, eu tive um insight bom, contribuição também aí de frequentar ali o CREA com tantas outras entidades funcionando lá. Falei, gente, aqui a coisa funciona diferente. Primeiro, que o dinheiro não é não é o nosso, não é o nosso objetivo, dinheiro. né? Não, e não é o nosso sim. dinheiro. O dinheiro aqui é outro, o É. recurso aqui é outro. Sim. O recurso aqui é colaboração. Sim. Então, se tem recurso no caixa ou não, claro que ele é relevante, a gente tem contas para pagar. Mas organizar um evento, que eu ficava imaginando, como eu vou organizar um evento se eu não tenho caixa? Por meio da colaboração. E assim eu tenho feito, e a gente tem conseguido fazer muita coisa em colaboração. Convida um, convida outro, Sim. o CREA é um grande parceiro, um parceiro nosso. E outra coisa que eu falo que foi muito enriquecedor para mim, que nas nossas empresas a gente trabalha com uma equipe pequena, com uma carga horária grande. Né? Todos nós, no mínimo, trabalhamos 8 horas por dia, no mínimo, né? E nessas entidades a gente trabalha com uma equipe muito grande, que são os associados, os voluntários, com uma carga horária pequena. Então, aprender a lidar com isso e trabalhar no sentido, logo cedo, que as pessoas podem contribuir com uma associação, com uma entidade, uma sociedade civil organizada, sem prejudicar a sua vida profissional, que obviamente a gente tem que cuidar dela em primeiro lugar, é uma coisa que a gente tem que trabalhar. E eu passei a estudar esse tipo de coisa para ver como que a gente poderia estar melhorando esse ambiente. E uma coisa também muito importante que eu acho que a gente tem que falar, porque vocês também estão ali, sempre ali a gente encontra ali no CREA, é entender a natureza jurídica de cada entidade. O CREA é uma autarquia, a SME é uma sociedade civil organizada, o SENGE é um sindicato laboral, a FIENG é um sindicato patronal, e outros sindicatos patronais também que tem aí. Aí a gente precisa de juntar esforços, cada qual com a sua potencialidade, em função da natureza jurídica que tem, e as limitações que tem também. Todos esses ambientes têm potencialidades. Sim. E têm limitações, que a gente se junte, porque o objetivo é um só. Nós estamos em 4 aqui, falamos desde o início, falando daquilo que a gente mais gosta, falando da engenharia. E a gente precisa de estar alinhando essas questões e, como o Eduardo falou, procurando espaços para a gente ocupar em todas as possibilidades para a gente levar esse recado da engenharia. A SME também participa de vários conselhos. Nós participamos lá no Copan, nós temos alguns assentos no Copan, temos assentos nas câmaras especializadas do CREA, temos assentos no CODESE, e na prefeitura também temos assento em alguns conselhos da prefeitura. E isso é muito importante, que é por meio desses conselhos, como o Eduardo falou, que a gente consegue levar a voz da engenharia, né? E mostrar a importância nossa. Então, eu acho que é por aí mesmo que a gente tem que estar trabalhando e com a cabeça de entidade. Sim. A gente tem que realmente ter esse raciocínio, ter essa chavinha virada, que a gente está ali para poder contribuir, e antes de ser um privilégio, uma responsabilidade. A gente ter uma entidade sobre a responsabilidade nossa. Então, eu tenho essa preocupação, mas eu vejo muita gente consciente nesse sentido. Sim. É muito bom. E você, como autodidata e já muito conhecedora, que estar à frente de uma SME não é para qualquer um, né? É difícil, é uma entidade. E o Eduardo também, com tudo que ele tem aí de experiência, tudo que ele realizou e ainda continua realizando em parceria com todo mundo lá da Seara. Qual que é a motivação histórica que você entende para a criação da SME e das outras associações? Então, a SME tem 94 anos, é quase centenária mesmo, né? O ano que vem nós vamos estar fazendo 95 anos.
É uma entidade reconhecida pelo sistema Confeia como precursora, porque ela é anterior ao sistema Confeia. E, claro, a motivação, então, dos engenheiros naquela época, com certeza, é a mesma nossa. Defender a engenharia, a valorização da engenharia, os profissionais da engenharia. Mas olha que coisa interessante, que eu acho que é bem legal a gente comentar aqui. O sistema Confeia, CREAS, ele foi em 1933, não é isso? Que ele foi instituído. E foi por causa do movimento de algumas entidades, como a SME, reconhecidas pelo Conselho como precursoras, que perceberam, estou falando aí de todas, algumas bem mais antigas que a SME, como o Clube de Engenharia, que acho que é de 1890, me parece, do Rio de Janeiro, foi homologada pelo Dom Pedro, é a mais antiga que a gente tem no Brasil, e tantas outras. Clube de Engenharia de Pernambuco, Instituto de Engenharia de São Paulo, do Paraná. Essas entidades, naquele momento, perceberam a necessidade da regulamentação das profissões. E foram essas entidades que começaram esse movimento e que surgiu, então, depois disso, em 1933, o sistema Confeia, de grande importância, né, porque regulamenta a profissão, surgiu. Então, eu acho assim, o conceito, né, objetivando a sua pergunta, e a motivação, eu acredito que ela permanece a mesma, é defender a engenharia. E, ao longo desses 94 anos, e com as coisas que se aparecem para ser resolvidas, eu acho que a gente está num momento muito crucial da gente se unir. Eu acho que a engenharia perdeu muito espaço. Nós temos que estar nos colocando, né, Eduardo, para poder mostrar. Eu, às vezes, sinto que as pessoas, o cidadão, não percebe a importância da engenharia no dia a dia. Ele usa em tudo que ele faz. Pegando seu celular, falando no microfone, pegando um ônibus, reclamando do ônibus que está atrasado, né, mobilidade urbana. Então, ele sente a engenharia em tudo, mas ele não tem essa percepção clara de que é a engenharia, né, o engenho das soluções que está proporcionando para ele tudo que, desde a hora que ele acorda, a hora que ele vai dormir, tudo que ele faz tem engenharia no meio. Então, eu acho que isso é um outro trabalho que a gente tem que fazer. Eu acho que a percepção da sociedade em relação à importância da engenharia no atendimento do que é necessário na vida do cidadão. Com certeza. Complementando o que a Virgínia está falando aqui, eu em contato ainda lá com o pessoal da Seara, o Walter, que está de presidente lá, o Pelegrini está voltando, que já foi presidente várias vezes, para o chamamento público que o CREA disponibilizou para o ano que vem agora. A Seara está entrando com um projeto lá, que ela quer mostrar que existe engenharia em tudo. Bem nisso que a Virgínia está falando. E a gente começa uma brincadeira, eu acho que até o Weber já viu uma brincadeira nossa aí. A gente pega um objeto qualquer na mão ali, a gente brinca muito com a laranja, brinca com o cortador de unha, né? Perguntando para as pessoas quais profissões da engenharia ela enxerga naquele objeto. Aí quando a gente começa na laranja ali, todo mundo pensa no agrônomo, né? Sim. E a gente começa ali, mas qual mais? Tem mais alguma profissão? Aí um ou outro pensa, o que será? O engenheiro civil construiu um barracão lá? Foi, construiu o barracão, que fez a estrada para escoar a produção. O engenheiro eletricista que levou energia ali para as máquinas funcionarem. Mas e o engenheiro agrícola, o engenheiro mecânico que construiu aquelas máquinas? Aí a gente troca o objeto. Vamos pegar agora um cortadorzinho de unha. Aí você fala assim, você está enxergando o engenheiro de Minas? Por quê? O aço veio de onde? Do minério, da mina? Então a gente vai fazer esse, lá pela Seara em Alfenas, vai fazer, eu acho que são 25 episódios que vão ser gravados mostrando essas situações. No momento está lá no estádio de futebol, está numa padaria, está em algum outro local, sempre chamando atenção. Igual o Michael falou agora, da água, né? Na água tem engenharia, em tudo que a gente olha tem engenharia. Interessante. E é necessário a gente colocar isso, porque isso vai muito dentro da questão de ocupar os espaços também que a gente estava falando. Vocês falaram da participação em conselhos, hoje o próprio poder público tem uma dificuldade de reconhecimento e valorização da atuação do engenheiro. Sim. E muito disso porque a própria população não enxerga.
E muito disso por culpa nossa, que por muito tempo não valorizamos a importância da gente estar mostrando a força da engenharia. E assim, eu viajei para alguns países, eu vi muita inovação, mas quando você falava do Brasil, o pessoal falava, cara, lá para engenharia é muito bom, porque a gente forma bons engenheiros, mas muitas das vezes nós mesmos temos uma dificuldade de reconhecer. E aí eu vejo as entidades, as associações de classe, como talvez a melhor forma de aglomerar engenheiros para conseguir distribuir Sim, melhor sim, essa visão sim. de quão importante é a engenharia. O nosso conselho, por ser um órgão fiscalizador, ele consegue fazer diversas atividades, como tem feito na questão do marketing, na questão de novas plataformas, de capacitação, ele está trazendo um profissional para dentro. Mas as associações, elas têm um papel extremamente importante, porque para as decisões do CREA serem tomadas, precisam do plenário que depende das entidades de classe. Então vai muito além somente da atuação de aglomerar, mas também da atuação de representatividade. Mais é importante a gente pensar, e aí é uma questão que a gente conversa muito na ASE, Sim. como que a gente pode tornar mais atrativo para o profissional para ele participar da entidade de classe, né? E aí eu acho que mais do que a gente ficar só pensando, acho que é interessante vocês falarem o que vocês têm visto, o que, por exemplo, no seu caso, a SME tem feito para... Eu sei que vocês têm parcerias com jornais, que vocês fazem grandes eventos, tem feito para aproximar o profissional da SME, e o que você, na função que você está hoje, que você acompanha várias entidades, o que você tem visto de boas iniciativas, caso não queira citar a nome da entidade, mas só das iniciativas, se é curso, se é workshop, se é um treinamento, se é um podcast, o que é para que seja algo que torne atrativo para os engenheiros participar. A gente discute isso muito na ASE, Sim. porque o próprio Sete Lagoas tem muitos engenheiros, mas vários engenheiros não participavam da ASE. Está sendo feito trabalho para trazer eles, ou seja, os engenheiros de Sete Lagoas entenderem o papel do CREA, mas através da associação e contribuírem com a associação. E a gente sabe que nesse mundo de correria que a gente vive hoje, eu estou fazendo uma introdução longa, mas só para contextualizar muito, que a gente vive hoje, as pessoas falam assim, meu tempo já é escasso, eu tenho que... Só que, cara, é tão prazeroso e muitas das vezes, muitos negócios acontecem dentro da entidade, por causa do networking, dos contatos, né? Então, Virgínia, se quiser começando a falar do CME, depois o Eduardo fala das boas práticas que estão acontecendo para atrair os profissionais. Essa questão de trazer o jovem para uma associação é um desafio. Eu vejo que é um desafio geral, e eu fico pensando até se é porque a Sociedade Mineira de Engenheiros é aí uma entidade quase centenária, mas eu percebo que não. Eu acho que todo mundo tem essa dificuldade de atrair o jovem para esse tipo de atividade. Mas eu vou dar um passo atrás até para responder a sua pergunta. A grande questão hoje que a gente estamos muito preocupados é o desinteresse do jovem pelas áreas de exatas. Sim. É muito em todos os fóruns que eu participo. Eu participo de um fórum da CEBIC, né, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, sobre valorização de engenharia, e a gente tem lá dados assim alarmantes. Eles já fizeram uma pesquisa recente do desinteresse do jovem pelas áreas de exatas. Hoje os jovens têm muito mais interesse pelas áreas sociais e humanas. E esse é um desequilíbrio muito grande, que não pode acontecer. Eu até tenho falado lá na SME que nós é que temos que dar o passo de procurar nos aproximarmos das entidades, as sociedades civis organizadas, voltadas para a questão dos direitos sociais, para a gente se aproximar, para poder mostrar que nós somos complementares. Eles podem estar muito cientes, eu acho que é realmente uma atribuição, uma capacidade, uma competência do pessoal das ciências sociais de perceber as necessidades dos cidadãos, mas quem realiza é a engenharia. Todos os direitos sociais, eles são realizados por meio da engenharia. Direito de ir e vir, sem estrada, sem mobilidade, direito à água, né, potável, como falamos aqui já, a entrega está na engenharia. Energia limpa e acessível está na engenharia. Então, nós temos que procurar um caminho de estar aproximando as ciências exatas das ciências sociais, porque eu acho que aí a gente vai estar, de repente, aproximando também do jovem que está interessado nessas áreas, e tentar
compatibilizar. Nós tivemos um evento na SME esse ano que foi assim muito bacana, que obviamente eu estou analisando ele a fundo, que foi o Réveillon Hidrológico. A nossa Comissão Técnica de Recursos Hídricos e Saneamento, que é coordenado pela Patrícia Bozon, ela, em conjunto com a turma dela aí, do pessoal dos recursos hídricos, essa iniciativa até existe, um grupo de pessoas, de hidrólogos, hidrogeólogos, se encontram na virada do ano hidrológico, de 30 de setembro para 1º de janeiro, que é onde começa o marco, né? É a data do início do nosso ano hidrológico aqui, aqui na nossa região. E esse Réveillon hidrológico, eu falei, não, vamos levar ele para a SME, a gente tem um espaço, e foi um sucesso. Nós abrimos a possibilidade de, não sei se foi 150 ou 200 pessoas, estou em dúvida do número, por causa do espaço que nós temos lá, e assim, ficou gente de fora, e jovem, foi todo mundo para esse Réveillon hidrológico. E nós fizemos um evento antes, uma palestra para falar sobre essa questão dos riscos hidrológicos, mudanças climáticas e a questão recorrente que nós temos aqui em Minas, em Belo Horizonte, gritante, e no Brasil todo, da questão da drenagem urbana. Todo ano, nessa época, a gente tem perdas materiais muitas e também perdas humanas, que é que não pode acontecer. Sim. A gente tem conhecimento e temos técnica para evitar esse tipo de coisa. Sim. Então, tivemos aí um evento que nós percebemos que interessou aos jovens. Então, com base nele, a gente está trabalhando, pensar em outros, porque foi algo que motivou. A gente tem que motivar os jovens. Quem tem que dar esse passo somos nós. Nós é que temos que dar esse passo, nós que temos que entender o que é, por que a gente não está dialogando com eles assim de uma forma interativa. Então, esse evento eu cito porque, de fato, e ficaram lá até tarde, viu? Teve que pedir para sair porque estavam animados, se divertiram, foi muito bom. Então, iniciativas que dão certo, acho que a gente tem que compartilhar para não só repetir, como entender o porquê que essa iniciativa acessou esse público que a gente tanto deseja, né? Então, esse foi um exemplo, assim, prático que eu tenho para falar. Então, legal. E eu lembrei de uma coisa que enquanto você estava falando, Virgínia, falando dessa questão hidrológica, porque isso foi um tema muito forte num debate que eu participei e que eu gostei muito de uma entidade de classe fazer isso, que foi na época das eleições de 2022. Candidatos a deputado estadual e federal, a SME fez um debate com as perguntas dos associados da SME lá na hora, para poder entender como que aqueles engenheiros entendiam a engenharia, o papel do engenheiro. Foi falado sobre mineração, sobre a questão hidrológica do estado, sobre desastres, e foi muito interessante aquilo lá, porque falou assim, ó, nós somos engenheiros e a gente quer ouvir vocês, candidatos, se puseram a estar aqui para falar sobre o que vocês acham que a gente está falando, porque a gente quer, de fato, saber se tem gente aqui que sabe dos desafios que a gente conhece enquanto engenheiros. Eu achei muito incrível isso, uma entidade fazer isso. E um gancho nisso, e a gente pode ir passando, Eduardo, quais são as principais frentes de atuação, né, que você enxerga hoje na entidade? Sim. A frente, a atuação política, de capacitação, né, de gestão, dessas questões todas. O que você acha sobre a articulação institucional? O que você vê aí sobre isso? Olha só, entrando aqui ainda no assunto anterior, a Seara lá em Alfenas, ela sempre fez esse debate também. Sempre chamou os prefeitos, os candidatos a prefeitos, candidatos a vereadores, que eram do nosso sistema, que eram engenheiros, até os arquitetos, a Seara congrega os arquitetos também, ela sempre chamou esse pessoal lá. Como levar o profissional para dentro para associar, eu acho que é o grande mistério que a gente está vivendo, né? Como fazer ele se aproximar. Mas aí eu acho que encaixa na pergunta que o Weber fez agora. Eu acho que a associação ela tem que pensar a forma de atrair. Talvez o que a Virgínia está falando aqui é um caminho. Ela foi por uma área. Mas será que a associação ela não consegue trabalhar em várias áreas de uma vez? Ainda mais nós, né? Dentro da engenharia, o engenheiro civil ele consegue trabalhar em 20, 30 áreas, de acordo com a aptidão de cada um. Então, talvez, se a gente viesse montando grupos de trabalho de vários assuntos, a gente buscaria a pessoa, tem interesse num assunto, quem quer acompanhar esse grupo de trabalho? Talvez seria uma forma da gente conseguir levar o pessoal lá para dentro.
E aí daria para pensar também dentro de um chamamento público do CREA alguma coisa, algo que desse para fomentar o trabalho desses grupos. Talvez a gente planejar ali do chamamento, ele é aberto, dá para a gente fazer um planejamento e conseguir trabalhar dentro dos temas. Igual quando a gente coloca, eu vou colocar 5 palestras aqui, ou 10 palestras, a gente poderia colocar o trabalho de 5 grupos, de 10 grupos de trabalho, e a gente não precisaria citar exatamente o assunto. Vai ser algo voltado para engenharia, para agronomia, e aí, no começo do ano, saiu o chamamento, a gente trabalha esses temas aí que tiverem mais pedida. Uma outra forma aí que eu acho que a gente tem que buscar esse pessoal, eu não sei se seria criar aí diretorias diferentes dentro de cada associação para trazer esse engajamento do pessoal, trazer uma ocupação mais séria para eles. Às vezes a gente conversa isso lá em Alfenas, a gente fica muito assim, não, mas se ele é só um associado, se ele não tem uma obrigação fixa aqui dentro, talvez ele venha numa reunião, não gostou daquele assunto, ele vai embora. Mas se a gente chamar ele e amarrar ele com alguma atribuição, talvez o grupo de trabalho, talvez uma diretoria, para ocupar ele, para mostrar que tem necessidade dele estar ali, dele acompanhar e fazer com que ele busque mais profissionais no mercado e leve para dentro da associação. Por quê? Esse assunto vai ser trabalhado, alguém lá fora, a prefeitura vai ter interesse. Às vezes está falando de risco hidrológico. A prefeitura vai ter interesse no assunto. Algum profissional que está se destacando do grupo, a prefeitura vai crescer o olho. Vem cá, meu amigo, estou gostando do seu assunto. Você pode trabalhar aqui com a gente. Eu acho que a gente consegue buscar isso nas empresas do mercado, valorizando o que a gente tem para mostrar, né? É porque acaba que a entidade, ela consegue, dessa forma que você citou, colocar o engenheiro como protagonista naquilo que ele está fazendo. E aí as empresas vêm, a prefeitura vem. E eu fiquei muito feliz agora ouvindo você falar isso, porque quando eu fiz meu MBA em gestão de projetos pela USP-Exalc, o meu TCC foi sobre a mudança histórica do CREA Júnior, né? Então, na época, nós tínhamos, em 2015, 130 membros e cerca de 300 atividades feitas por ano em mais ou menos 30 municípios. Em 2 anos a gente foi para 63 municípios, 700 voluntários, de 130 para 700. E aí, quando a gente pegou esses dados e foi fazer esse estudo lá com os professores da Exalc, da USP, a gente teve que estudar muito literatura sobre voluntariado, para entender, assim, cara, o que a gente fez, que a gente conseguiu no negócio não tem um centavo, não tem nada, a gente conseguiu fazer essa onda gigante para 63 cidades em 2 anos e tal. E aí foi o quê? Que a gente dava trabalho para eles. Então, o que motivava eles a crescer, e aí foi multiplicando, foi justamente você dar responsabilidade. Porque daí, e aqueles que não queriam participar, eles saíam. Saíam rapidamente. Então, isso aí que você falou de dar alguma coisa para a pessoa estar fazendo, alguma função para estar ocupando, é extremamente importante, porque daí eu lembro que até na época que a gente apresentou o TCC, eles quiseram até publicar na revista, porque era um estudo inédito sobre um voluntariado na área de exatas, que não tinha. E foi muito claro, assim, que hoje até muita gente usa isso dentro dos CREA Júnior do país para poder fazer os projetos. Que o voluntário sem atividade, ele abandona, ele vai embora. E as associações têm espaço para trabalho, né? E o desafio é grande, né? O desafio é muito grande. E a gente tem que trazer o jovem, principalmente quando você dá esse trabalho, deu um trabalho, você deu interesse. Porque senão, quem vai suceder as Virgínias, os Eduardos, exatamente. os Eber, Maicon? Porque daqui a pouco, o que será a SMS se a gente não capacitar e não trouxer essas pessoas e mostrar a importância da SME, da Seara, da ASE e de todas as outras que estão ali, são mais de 86, né? Instituições. Em 94 agora. 94, regularizando, né? Está regularizando 94. Então é o João lá na FAEA que vai congregar todo mundo. Pois e a SME, que é a precursora, e todas essas, né? Então, assim, o profissional, não só o profissional, que já de muito tempo, é um desafio, gente. Você sabe, a gente lá na ASE, trazer de volta aquelas pessoas que iam para o baile da ASE. Então nós vamos trazer agora os ex-presidentes, tentar movimentar isso também, mas mostrar que a ASE, ela está ali no CODEMA, ela está nas APAs, nos conselhos gestores das APAs, nós estamos ali em diversos conselhos municipais
porque nós temos que trazer o profissional para perto da associação, que é a associação que é responsável de fazer isso, né? Não é o CREA, não é o CONFEA, é a associação que tem que congregar. Exatamente. Então a gente precisa fazer isso para formar, assim como o CREA Júnior forma jovens lideranças, nós temos que trazer as pessoas que vão nos suceder, né? Porque não é fácil, não é fácil. Não. E as coisas vão cair no esquecimento. A Ásia, ela ficou com gente tentando, patinando, e aí veio um engenheiro mais novo que tentou reerguer na época e tudo, e a gente vai fazendo isso. Então, reerguer é se deixar um pouquinho abater, reerguer uma associação é difícil. E é necessário esse trabalho de trazer mais gente, de formar novas lideranças, para não virar uma associação, né? Senão vira associação de uma pessoa só. Que é o que atrasa, de fato, as coisas de engenharia. Desvirtua, né, o princípio, né, a essência de uma associação. Né? Exatamente. E vocês estão um ponto, Virgínia, que é uma preocupação que o CONFEA está tendo agora, o CREA, e nós também, enquanto participantes, né, ativos do sistema, que é essa questão de que não está havendo interesse pelos cursos de exatas. E aí eu vou contar uma história aqui, não vou citar nomes, né, porque é para evitar problema, mas há alguns anos eu fui chamado pelo secretário de Pesquisa e Inovação do governo federal, porque ele queria apresentar para algum engenheiro envolvido com o sistema um projeto que o governo federal queria fazer, sem custo para o nosso sistema. Olha só, o cara era professor, esse secretário, hoje ele ainda está no governo, só que hoje está na Secretaria-Geral do governo. A visão dele, um professor de medicina da FRJ, e ele falou assim, ó, nós estamos com 2 projetos porque nós estamos preocupados com o futuro do Brasil em relação à falta de engenheiros. Aí eu falei, mas como você... Ele falou assim, não, pela minha função aqui, a gente faz uns estudos e ficou muito claro. Nós estamos com 2 projetos. Primeiro, que seria o principal, criar uma Olimpíada de Engenharia nos moldes da Olimpíada de Matemática em todo o Brasil, que hoje só não acontece em um município, se não me engano. E o segundo, um programa de incentivo a meninas do ensino médio a fazerem engenharia. Exatamente. E ele falou assim, ó, o que a gente tem a ideia, a gente coloca assessoria para ajudar, a gente precisa de alguma instituição do sistema que acampe essa ideia e vai ser usado o dinheiro do Auxílio Brasil. Ele falou, então assim, conseguimos bancar e tal, mas precisa de alguém assim como, acho que é o Instituto de Matemática do Rio de Janeiro que faz a Olimpíada Brasileira de Matemática. Acho que era isso que ele me falou na época. E aí, cara, eu saí assim em êxtase daquilo. Eu falei, cara, porque na época a gente tinha criado em 2015, isso foi depois, né? Mas em 2015, quando eu fui presidente nacional, a gente criou o CREA nas escolas, que era pro CREA Júnior e fazer feira de profissões de engenharia dentro das escolas de ensino médio para incentivar os meninos a fazer engenharia. E aí, quando eu levei para uma certa liderança da engenharia na época, era uma liderança importante, né, no sistema, mas que naquele momento não tinha caneta, mas era quem estava envolvido no que tinha de mais importante do sistema CONFEA CREA Mútua. A hora que eu comecei, falava assim, opa, aqui não é lugar de estudante, aqui é lugar de profissional. Bom, não vamos mais tocar nesse assunto. Foi exatamente dessa forma que a resposta que eu tive. Cara, aquilo eu falei assim, onde nós vamos parar desse jeito? Hoje, poucos anos depois, a gente vê uma queda de 60%. Sendo que isso já poderia, se começasse lá, talvez hoje começasse a elaboração lá, talvez hoje estaria sendo implementado, mas a gente teria uma ferramenta a mais para mitigar esse problema. E hoje a pesquisa que o CONFEA fez deixou muito claro a questão da falta de profissionais. E a gente está vendo, a gente estava aqui num outro episódio, né, que estava sendo gravado, falando, por exemplo, engenharia metalúrgica, e eu ouvi isso de um professor da UFOP, na UFOP com vaga. Cara, impressionante. Assim, eu nunca tinha visto isso. O É extremamente disputado e agora está faltando. Coisa. Então, assim, é o desinteresse mesmo. E aí é um outro desafio que a entidade tem. Porque você precisa criar projetos que engajem novas gerações, são gerações com perfil diferente, né? Mas ao mesmo tempo são menos numerosos essas gerações, o número de engenheiros diminui. Exatamente. Então, ou seja, o seu trabalho tem que ser cada vez mais focado. E um país como engenharia, como é que a gente assegura desenvolvimento para um país sem engenheiro, sem engenharia? Não tem como. Não tem como. Não tem como. E aí eu tenho uma pergunta para fazer para ambos, né? Até para você também, Abinho. Acho que é interessante citar o quanto atrasa o desenvolvimento não tem engenheiros participando de ambientes públicos. Hoje nós vimos que as entidades têm os assentos e tal, mas assim,
como que o engenheiro pode entrar nesse meio? É. Aí a entidade entrou. Então, assim, pode falar, Virginia. Me intriga também, é uma pergunta que eu sempre estou fazendo e sempre a gente está debatendo, é essa ausência de pessoas de formação nas exatas no legislativo, né? A gente tem são muito Que é onde as poucos decisões são representantes. tomadas, né? É onde a gente discute projetos, onde a gente discute políticas públicas e fica sem a presença dessa visão, vamos dizer, pragmática, né, do engenheiro, do realizador. Então, eu acho que isso é uma preocupação, é um trabalho que a gente tem que estar entendendo o porquê. E nós já tivemos governadores, engenheiros, né, aqui em Minas mesmo, e agora a gente tem de forma geral, no Brasil inteiro, uma baixa representatividade de pessoas de exatas lá no legislativo. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar e tem que trabalhar isso. Mas eu quero voltar um pouquinho no assunto das mulheres nas exatas, e você falou aí do ensino médio. Eu acho que para as meninas e para as jovens a gente tem que dar um passo atrás, talvez lá no ensino fundamental. Porque existe o tabu ainda de que matemática não é para meninas. Então, as meninas não gostam de matemática. Elas acham que matemática não é para elas. Isso é real, hoje ainda, isso é real. E isso já limita a possibilidade de meninas se interessarem, as jovens se interessarem pela carreira de exatas. Isso é um problema muito sério, porque 51% da população brasileira do último IBGE são mulheres. Então, nós estaremos abrindo mão de 51% da população disponível aí, da mão de obra disponível aí. Então, isso é uma questão que a gente tem que lidar. E nós estamos preocupados com isso lá na SME. Na antessala aqui, estava comentando com o Eduardo, no dia 26 de março, nós vamos fazer um evento na SME, em correalização com o programa Mulher do CREA, e é sobre mulheres em STEM, ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Eu espero que seja o primeiro de todo o ano a gente acontecer de forma recorrente e a partir desse evento a gente consiga criar métricas e criar indicadores para a gente acompanhar a evolução, de ser um trabalho prático mesmo. O que nós vamos fazer de objetivo para que as meninas se interessem por atuarem na área de exatas. Porque, repetindo, a gente não pode abrir mão dessa população para estar atuando na engenharia. Então, já fica aí até o convite. Vai ser um evento bacana. Ele na verdade, é um evento nacional e que está inserido dentro de um evento internacional. Chama STEM, o nosso aqui vai chamar STEM Women Day, mas é dentro de um programa que acontece, uma programação que acontece no Brasil todo ano, em São Paulo, que chama STEM Women Congress, e que é um movimento internacional. Então, você vê que a preocupação não é só nossa também, não, é uma preocupação mundial. Então, eu acho que a gente tem que engajar nisso, porque a gente não pode abrir mão dessa população. Né? E também criar aí também essa diversidade, né? Quem sabe é isso que está faltando, essa complementariedade para a profissão ficar interessante, claro, né? Sim. Então, acho que isso a gente tem que estar trabalhando. Entender por que nós não estamos presentes no legislativo, por que temos tão pouca representatividade, tão poucas mulheres se interessando por isso. Acho que são pautas que nós temos que engajar. Eu acho que um exemplo bom é a Associação de Divinópolis, o Clube de Engenharia de Divinópolis. Lá eles estão participando de 16 conselhos municipais. Sim. E aí, Maicon, acho que você perguntou ali as formas do profissional ingressar, né? Representante da sociedade civil. Ele consegue entrar, representante das entidades de classe, nós estamos falando das associações, representante de conselho profissional. Pelo CREA, a gente consegue colocar o profissional. De representantes institucionais. Nós temos colégio de representantes institucionais, que hoje está com 430 membros participando. Acho que nós estamos presentes aí em quase 250 conselhos dentro do Estado. Conselhos federais, conselhos estaduais e os municipais. Tem, né? Qualquer comitê de bacia aí, seja... Isso que conseguiu catalogar até agora, né?
Porque Sim, as pessoas sim, têm que ir sim. informando também. Exato. É, Hoje, dentro do verdade. CREA, tem um caminho, tudo tem que passar pela presidência, o Sim. presidente indicar, mas a gente sabe que tem muita gente aí fora ocupando espaço, Uhum. talvez até na vaga do próprio conselho, que Sim. a gente ainda não sabe. Nós vamos saber a hora que for renovar, que isso vai vir, vai chegar Sim. para nós. Mas é importante demais a gente estar ocupando esse espaço para estar abrindo o mercado. Se eu voltar ali na história da laranja, ou se eu Isso. voltar numa outra brincadeira que a gente faz também, que aí envolve os meninos ali, quando eu brinco com os meninos, quem está ali na escola ainda, eu falo que com esses fomentos de CREA, de Confeia, com política de patrocínio de CREA, Confeia, ou até da própria multa, da mútua, com os patrocínios dela, que é o Divulga Mútua, né, Eber? A Demais. gente conseguiria fazer vários eventos aí, evento aberto. Eu brinco lá na minha cidade, lá dentro de Alfenas, que a gente poderia pegar na Praça Central lá, eu consigo montar 4 tendas de 10x10 e montar aquela tenda menorzinha de 3x3 e a gente vender isso como stand, leva ali universidades, companhia de energia, companhia de água e para o comércio local mesmo. E a gente levar ali palestrantes que vão mostrar para o pessoal, para o público que vai participar. Por que eu falei montar isso em Praça Central? Talvez se eu fizer isso dentro de um auditório de um sindicato rural, de um clube da cidade, de algum local fechado, aquele pessoal que está passando na rua não vai querer participar. Eles não vão se deslocar até Sim. algum lugar para entrar. E eles não vão saber se eles podem entrar. Mas a partir do momento que a gente faz isso num local aberto, todo mundo vai se interessar. E aí a gente mostrar que tem engenharia em tudo, que a engenharia consegue ocupar todos os espaços. Uma coisa que eu brinco assim, eu falo, pensa os pares nossos, assim, em casa, talvez um pai, uma mãe, um filho, a esposa, o marido. Nós conseguimos enxergar a engenharia em quase tudo. Mas se eu pegar a minha mãe, por exemplo, que não é da área, será que quando ela vai ali no mercado comprar uma cabeça de alface, ela consegue enxergar que tem a engenharia, agronomia por trás daquilo? Não consegue. Então eu acho que a gente tem que fazer eventos mais abertos para a sociedade. Talvez, lógico que o engenheiro, o agrônomo vai participar, mas esse evento que for aberto para a comunidade participar e Interessante. começar a entender o que nós estamos fazendo também. Eu acho que a gente tem que abrir. Quem somos nós, engenheiros, quem somos nós, agrônomos, qual que é o nosso papel na sociedade. Interessante. Não, é muito importante. A gente precisa estar presente nisso aí. Como o Eduardo falou lá das participações dos conselhos pelo CREA, né? A gente precisa envolver a Associação Sete Lagoano dos Engenheiros. Nós temos diversos representantes em comitês gestores de bacias, de APAS, do CODEMA, em algumas, e temos que trazer o CREA também, né? Não é só a associação precisa estar, mas também se a gente tiver 2 cadeiras é melhor. Uhum. 2 cabeças da engenharia pensando dentro desses conselhos faz toda a diferença, né? O que eu vejo é que tem muito engenheiro lá dentro, já é muito bom. Uhum. Lá em Sete Lagoas, por exemplo, aí você começa a fazer o network e você começa a ter o debate técnico, né? Você leva ali com fundamentação, com tudo, a gente consegue fazer muita coisa. Então precisa mesmo fazer isso aí. A sua ideia sobre essa questão da praça pública, Eduardo, é fantástica, Boa mesmo. porque a gente tem que deixar e mostrar para essas pessoas como é que faz, né? Mulheres, eu tenho uma filha agora com muito orgulho, formando em engenharia agora Muito no orgulho. final do Mulher, ano, muito orgulho, né? formando. Engenharia de produção e está formando. E a gente precisa fazer isso, porque se nós temos 51% pelo IBGE, né? A gente tem só 16% com registro no CREA. É muito pouco, né? Pouquíssimo, A gente né? tem que trabalhar isso. Então isso reflete, a gente precisa trazer, a gente precisa voltar mesmo, dar um passo lá atrás no ensino fundamental, mostrar o quanto é importante. Eu acho que você falou sobre supermercados, eu acho que cabe, quem sabe, as associações, a SME, a gente fazer uma parceria com uma rede de supermercado e colocar ali na plaquinha de preço, aqui tem engenharia, Legal. né? Quem sabe isso num supermercado, a pessoa começa a ver. Aqui tem a agronomia, tem tudo, né? Então, se a gente começar a fazer isso e mostrar o interesse e No trouxer dia a essas dia. pessoas para o nosso dia a dia, é muito importante. Na hora que eu falo desse evento em praça pública ali, a gente pode levar não só a sociedade que está ali em volta, mas ir dentro das escolas, né? Buscar esse pessoal. Isso. Na hora que eu falei das 4 tendas, eu consigo colocar ali 25 cadeiras debaixo de cada uma.
Então, eu montei uma área ali para 100 pessoas. A gente consegue comunicar. Pensando numa cidade aí, no Sete Lagoas tem o quê? 400 mil habitantes? 280 mil. 280 mil habitantes. Alfenas tem 90 mil habitantes. Eu consigo colocar quantos alunos de escola dentro desse recinto para a gente mostrar para eles. Acho que a gente consegue fazer um trabalho muito bacana. E tudo isso a gente tem dinheiro. Sim. Tem fomento para isso. Tem CREA, tem Confeia, tem mútua. Não, e esse negócio de pegar as escolas, levar os alunos, é muito interessante, porque isso aqui foi citado algumas vezes aqui, né, por vocês três. Quando a gente pega países que se desenvolveram muito, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, aí você pega aí Japão, Coreia do Sul, Alemanha, a própria China, eles fazem um ensino básico, ensino fundamental de forma lúdica, ou seja, os meninos estão aprendendo matemática montando ponte e física com um palito de sorvete com 7, 8 anos de idade. Sim. E aí onde é que esses países, como se desenvolveram? A Alemanha, o país foi destruído na Segunda Guerra Mundial. Lógico que não tem o tamanho do Brasil, mas aqui, a gente é eternamente um país emergente. É verdade. Porque a gente não investe em engenharia, né? Agora a gente já vai pro final. Pro final, Vou pedir para cada um de vocês três deixar uma mensagem de como o pessoal pode se associar à associação. Você pode começar com você, Virginia. Bom, é muito simples se associar. E deixa um recado para a turma também ali. Tá né? certo, Bom, é muito simples, é só fazer contato conosco lá. A Fabiola, que é no nosso setor administrativo, está sempre atenta. É muito simples, é só fazer contato com a entidade, preencher uma ficha, coisa muito simples. Eu queria deixar um recado aí para quem ainda não está motivado ainda a compor esse mundo, né, do associativismo, o mundo das horas voluntárias, que o que a gente encontra, ao meu ver, numa entidade dessa? Uma possibilidade da gente reduzir muito esse gap de conhecimento. Ali existem pessoas, a gente conversa com pessoas ali, na SME e nas outras entidades também, eu sei que é assim, consultores internacionais. E você é um recém-formado, você vai ter a possibilidade de estar ali conversando com um consultor internacional. Então, você pode estar aí diminuindo o gap de conhecimento que só o tempo mostra para a gente de uma forma gostosa, de uma forma através de conversa e com uma proximidade muito grande desse conhecimento. E lembrando que um país é mais desenvolvido quanto menor é esse gap de conhecimento. Então, se numa associação a gente puder, de uma forma menor, com menos pessoas, reduzir isso, a gente já está colaborando bastante. E essa colaboração é uma soma, né? É um pouquinho aqui, outro pouquinho ali, para a gente poder ter esse ganho. Então, eu acho que uma grande motivação para um jovem estar lá conosco é a possibilidade de estar conversando com pessoas que já têm aí 50, 40, 50 anos de experiência e num bate-papo você poder já encurtar seu caminho de entendimento das possibilidades, das oportunidades e da necessidade e da importância da engenharia e se sentir também importante porque você está trabalhando numa coisa que de fato é útil. Né? A engenharia existe para atender o cidadão. Então, a pessoa tem que estar imbuída dessa vontade coletiva de estar fazendo estar ali num ambiente de bem comum, de entrega de bem comum. Então, eu acho que essa é a grande motivação para eu poder chamar os jovens para estar lá conosco. E associar é muito simples. É só ligar lá para nós que vai ter toda a facilidade. Vamos recebê-los com os braços abertos. Ou seja, um ambiente onde você pode fugir boa parte do caminho das pedras, né? Com certeza. Com conhecimento você vai ter, né? Exatamente. Né? O pessoal acompanha, qual que é o site da SME? sme.www, né? sme.org.br. Tá, e o Instagram, né? @sme.oficial, né? Isso, exatamente. A gente vai colocar aqui também para as pessoas acessarem, poder se associar também à SME. Perfeito, né? Vai ser muito bom. Obrigado, viu, Virginia, pela participação. É um bate-papo prazer ter ótimo. você aqui. Eu que agradeço. Da nossa entidade precursora de Minas Gerais, Exatamente, né? Quase centenária, e que quero reconhecer aqui no nosso podcast publicamente que a sua gestão deu um baita do up na SME. Obrigada. Eu que estou ali no sistema desde 2011. A gente, mas eu é que tenho que agradecer também essa oportunidade de estar lá na SME. Muito enriquecedor para a minha vida profissional e pessoal. Sim. Obrigado. Eduardo? Pessoal, acho que associar
as entidades hoje está muito fácil, né? Uhum. O Michael agora há pouco assustou, 94 já cresceu, esse número cresceu agora no último ano. A gente está fazendo ali no CREA um trabalho com os inspetores, hoje a gente está chegando a quase 600 inspetores e a gente está falando com eles. Leva isso para o seu município, para os profissionais da sua cidade, mostra para eles que tem um CREA que está muito perto e que tem uma associação que está aqui presente. A associação, a gente consegue usar uma associação que seja local, que seja regional, ou igual a SME, que é a nível estadual, então ele pode se associar a qualquer um, mas às vezes ele fala, aqui na minha cidade não tem, ou na minha região não tem. Com 30 profissionais a gente monta uma associação, então é muito fácil. Essas últimas aí, 12 que apareceram no último ano, foi isso. O pessoal que falou, na minha região hoje não tem associação, vamos montar uma. O valor para montar uma associação hoje, eu acho que R$ 1.500, que é aquele serviço de cartório, né? Você vai gerar uma ata ali de eleição, de posse, um estatuto. Então não é difícil. Você pegar isso para 30 profissionais, eles começarem uma associação ali. O benefício que tem, né? E hoje, com o benefício que tem, Minas Gerais, política de patrocínio, no primeiro ano consegue vir buscar apoio. Então ele consegue já fazer um evento ali, recupera esse valor dentro do evento, traz outras empresas do mercado para fazer um patrocínio e ele consegue recuperar esse valor. Na Seara, ou ligando lá ou acessando o site da Seara, seara.org.br, ele vai se cadastrar, o Instagram, Seara Alfenas, ele consegue acompanhar tudo que está acontecendo ali dentro do mercado, dentro do sistema também. A Seara tem postagem diária, eu sei que várias associações fazem essas postagens diárias também, mostrando o que está acontecendo no sistema. Eu acho que é isso, pessoal, é chegar, participar e começar a tirar o proveito, né? Esse contato, esse network, tudo que a gente está falando aqui hoje. Quanto mais ele participar com os profissionais da área dele, mais ele vai ganhar conhecimento, mais ele vai ter entrada nos órgãos, no mercado de trabalho. Acho que é isso. Eu vim falar da Ásia aí. Bom, pessoal, eu posso dizer que é muito fácil, é só entrar no asi.org.br, tem lá Associe-se. Eu quero convidar você, profissional e futuro profissional da engenharia, agronomia e geociências, que venha trabalhar com a gente. Nós temos ali, são 9 pessoas que nominalmente que está ali no estatuto ou numa ata de eleição, mas que todos os profissionais de Sete Lagoas e região estão convidados a participarem conosco, a fazer o desafio, a mudar essa história, né? Voltar àquela ASE de antigamente, que com muita participação. Nós temos conselhos, quem sabe trazer aqui, como a própria Virgínia trouxe aqui, a visão da SME, montar grupos de trabalhos, a gente montar equipes para que a gente possa fazer diferente na ASE, né? Este podcast é apenas um dos benefícios que a gente pode trazer para todos os profissionais da ASE e de todas as associações, né, que compartilhem, que façam que chegue a maior número de pessoas possível para que a gente possa mudar tanto a engenharia, a agronomia, a geociência, as nossas cidades, né, os nossos municípios e o nosso poder, né, o nosso poder de ajuda, de crescimento, de fazer a diferença. Então a ASE está aí de portas abertas, tragam suas demandas, tragam suas ideias, que nós temos aí. Nós hoje, na diretoria da ASE, nós unimos a experiência com a juventude, né, mesclamos e a gente está aí para fazer a diferença. Vem muita coisa boa para 2026, teremos mais um ano de podcast Fora da Curva. Tem evento em março. Teremos um evento em março que aguardem, que será um evento fantástico que Sete Lagoas nunca viu, nem Sete Lagoas e região nunca viram. E nós vamos fazer a diferença e queremos trazer as empresas e os profissionais que estejam conosco para a realização de mais esse evento. Muito obrigado a todos. Michael, obrigado pela parceria, obrigado por me ensinar e me acompanhar e me motivar cada dia mais a gente fazer o melhor, não só pela associação, como pela engenharia também. Não, tamo junto aí, eu aprendo todo dia com você e com vocês, né? É sempre um prazer essa missão da casa dá para a gente ficar apresentando aqui, e é gostoso porque a gente fala do que precisa ser falado, né? A gente gravou um episódio anterior a esse falando sobre tudo que o engenheiro precisa saber, ou seja, sobre CREA, sobre multa, né? E agora sobre associativismo, porque não adianta o engenheiro ser fora da curva e falar de tudo que a gente falou sobre mercado de trabalho, sobre skills, sobre preparação,
sobre como buscar uma boa vaga de emprego, se o profissional ele não conhece uma associação, se ele não conhece o conselho, se ele não conhece a multa. Eu acho que esse é o primeiro ponto que ele tem que conhecer. Esse trabalho é feito pelo CREA dentro das faculdades, mas a gente também tem esse papel de levar. Então, para quem quiser saber mais sobre as associações, entrar no site creaifmg.org.br, você vai lá em Quem Somos, no menuzinho, e aí tem lá entidades de classe, Colégio Estadual de Entidades de Classe, lá vocês acessam todas as entidades, e tem o Qualificar também na aba Entidades, que são os cursos que as entidades, os eventos promovem, como a ASE promoveu sobre prevenção de desastres, dizendo como engenheiro salva vidas através da Defesa Civil, que aconteceu agora em novembro. E a gente quer agradecer aqui a presença sua, Eduardo, a sua presença, Virgínia, você mais uma vez presidente que viabiliza tudo isso, agradecer toda a equipe da Associação Sete Lagoas de Engenheiros e agradecer também o nosso CREA de Minas Gerais, que é o responsável, o colaborador, patrocinador, né, dessa atividade e o apoio também do Sistema Confé, CREA e Mútua. A gente encerra mais uma temporada de podcast com muito conteúdo. Continue nas redes sociais, no @Engenheiro da Curva, no @ASE, Associação Engenheiros, que é onde cortes desses episódios serão colocados, os rios, onde continuará tendo conteúdos. E no YouTube, além dos episódios completos, tem também várias pílulas sendo postadas lá para você poder compartilhar e acompanhar. Então tem muito conteúdo que vai continuar, o que foi gravado esse ano continuará sendo postado em 2026. E a gente agradece mais uma vez ao CREA de Minas Gerais pela colaboração e parabenizar a ASE pela realização na sua pessoa, viu, Heber França, Binho, grande amigo, grande irmão, porque a gente sabe que não basta ter vontade e muitas das vezes se tem a vontade não tem o recurso. Dessa vez veio o CREA com o recurso, veio a associação com a vontade e a gente com a missão, né? Todos nós participamos aqui, vocês também que estão participando, Eduardo, Virgínia, com a missão da gente tornar a engenharia uma engenharia melhor através da preparação dos engenheiros e, claro, tornando engenheiros cada vez profissionais mais fora da curva, que é o que o nosso Brasil precisa, o que a gente precisa, né? Obrigado pela presença uma vez. Não deixe de se inscrever no nosso canal da ASE, no YouTube, no canal também, e o site da ASE, ase.org.br, também no canal do YouTube Engenheiros Fora da Curva. Os conteúdos de todos os anos estão lá e vocês podem acompanhar. Até a próxima temporada e até breve.